Minha irmã secretamente ficou com meu noivo na noite do nosso noivado, mas minha família ficou do lado dela. 5 anos depois, ela está me implorando por $75 mil. Recentemente recebi uma ligação da minha mãe, com quem não falava há quase 5 anos, dizendo que precisava da minha ajuda porque minha irmã e seu marido, o homem que deveria ter sido meu marido, acabaram de passar por uma tragédia. Minha irmã, Melissa, ficou com meu noivo, Lucas, no dia do meu noivado. Lucas e eu estávamos juntos desde a faculdade e ele me pediu em casamento depois de quase 5 anos juntos. Ele deu uma festa para me surpreender na noite do nosso noivado e eu ainda me lembro de me sentir no topo do mundo, até por volta das 22 horas. Quando decidi sair para o quintal para ter uma recepção melhor no celular e peguei minha irmã aos beijos com Lucas. Eles estavam se beijando tão apaixonadamente que nos primeiros segundos nem me notaram parada ali de boca aberta. Eu não podia acreditar que ele estava fazendo isso comigo, depois de quase 5 anos juntos e na noite do nosso noivado. Quando finalmente notaram minha presença, se separaram instantaneamente, mas já era tarde demais. Corri para o meu carro e dirigi o mais rápido que pude para o hotel mais próximo. Eu estava hiperventilando porque estava chocada com o que tinha acabado de ver. De alguma forma, eu estava tentando processar e desejava que não fosse verdade, mas então recebi uma mensagem de Melissa dizendo que sentia muito, mas estava apaixonada por Lucas, e aparentemente isso já acontecia há muito tempo. Eu estava no quarto do hotel quando recebi aquela mensagem, e desabei como nunca antes. Lucas me mandou uma mensagem praticamente com o mesmo conteúdo e disse que só me pediu em casamento porque sentiu que se ele se comprometesse comigo, seria capaz de tirar Melissa da cabeça. Obviamente isso não funcionou e o fez querer Melissa ainda mais. Ele me disse que não era sobre mim, mas sobre eles, e eles sabiam que estavam destinados a ficar juntos. Eu era apenas um obstáculo no caminho para Lucas finalmente ficar com Melissa. Fiquei no hotel por alguns dias, e tentei me recompor porque ainda me sentia mal e tentava me forçar a acreditar que esta era apenas uma brincadeira cruel que a vida estava pregando em mim. Depois de quase 4 dias, finalmente voltei para casa porque eu precisava pegar minhas coisas e voltar ao trabalho se não quisesse ser demitida. Quando cheguei em casa, percebi que minha família estava morando com Lucas, esperando que eu voltasse. Seria quase tocante se não fossem as circunstâncias em que eu saí. Todos tentaram me mandar mensagem e me fazer responder depois que eu desapareci, mas eu não respondi a nenhuma delas, então desnecessário dizer. Houve muito caos quando finalmente voltei e todos fizeram questão de me abraçar e me dizer como estavam felizes em me ver. Até Melissa teve a audácia de vir até mim e me dar um abraço gigante com lágrimas nos olhos quando me viu. Eu estava muito desorientada para sequer reagir a isso e apenas fiquei parada como uma estátua silenciosa enquanto todos me rodeavam. Então finalmente, quando todos se acalmaram, pigarreei e disse que estava de volta apenas para pegar minhas coisas e me mudar para sempre. Lucas estava parado ali sem dizer uma palavra até aquele momento, mas quando eu disse que ia me mudar, ele anunciou que não havia necessidade de eu ir porque ele já tinha arrumado suas coisas e ia morar com Melissa, já que agora tudo estava às claras. Minha família, meus pais e minha tia, a irmã mais nova do meu pai que mora na mesma casa desde que seu marido faleceu, na verdade tinham largos sorrisos nos rostos. Embora não houvesse nada para sorrir, pelo menos não de acordo comigo. Melissa estava ao lado de Lucas em um abraço lateral desajeitado e olhando para mim com muita tristeza, mas ainda sorrindo. Eu não aguentava mais e decidi perguntar à minha família por que diabos eles estavam sorrindo, porque no que me dizia a respeito. Melissa tinha acabado de romper meu noivado e roubado meu namorado de quase 5 anos. Não havia nada de engraçado ou doce nisso. Minha mãe decidiu falar naquele momento e me disse que eles não podiam voltar no tempo e mudar o passado, mas podiam aceitar o futuro e sabiam que o futuro tinha Melissa e Lucas juntos. Era um relacionamento que se formou a partir da traição e eles sentiam muito por isso, mas também queriam que eu entendesse e aceitasse que isso era o melhor. Melissa disse que sentia muito por ter tirado meu namorado de mim, mas ela não pôde deixar de se apaixonar por ele. Ela desejou ter me contado antes e eu não ter que descobrir dessa maneira. Mas aparentemente eles estavam loucamente apaixonados e queriam passar suas vidas um com o outro. Então os dois se beijaram bem na minha frente e minha mãe teve a audácia de até enxugar uma lágrima. Eu explodi, e disse a eles que isso não deveria ser sentimental ou emocional e que o que eles estavam fazendo era nojento. Para minha surpresa, minha família pareceu ficar irritada com meu comportamento e me disse que eu estava sendo mimada com a situação. Em vez de ficar feliz pela minha irmã, eu estava tornando tudo sobre mim e eles não aprovavam meu comportamento. Fiquei chocada com a atitude deles e mandei todos saírem da minha casa naquele exato momento. Eu não conseguia entender como eles estavam defendendo o que Melissa e Lucas fizeram enquanto me faziam parecer a vilã e agiam como se eu estivesse exagerando. Meu pai interveio e me disse para não agir como uma criança porque essas coisas acontecem e eu deveria aceitar.
Ele queria que eu celebrasse o fato de minha irmã finalmente ter encontrado sua alma gêmea, em vez de ter ciúmes dela. Eles estavam literalmente agindo de forma insana e eu não aguentava mais, então apenas disse, dane-se, e entrei no meu quarto. Peguei algumas das minhas coisas e saí novamente sem nem falar com eles ou esperar para ouvi-los, mesmo enquanto eles chamavam meu nome e me diziam para não ir. Eu realmente não tinha mais nada a dizer a eles porque estava muito claro para mim que eles se importavam mais com Melissa e sua felicidade do que comigo ou mesmo sobre o que era certo e errado. Eles estavam tão ocupados tentando justificar o que Melissa tinha feito que esqueceram completamente que eu também era um ser humano com sentimentos reais. Depois daquele dia, minha família tentou me contatar várias vezes, mas eu nunca respondi porque não achava que devia satisfações a eles. Algumas semanas depois, recebi até um convite para o casamento de Melissa e Lucas que obviamente recusei. Todos os amigos em comum que Lucas e eu tínhamos também recusaram o convite de casamento em solidariedade comigo e até alguns parentes que sabiam a verdade se recusaram a interagir com minha família depois que souberam como me trataram após a festa. Já se passaram 5 anos e eu praticamente os cortei da minha vida inteiramente. Ocasionalmente, eles tentavam voltar à minha vida me desejando feliz aniversário ou ano novo, mas eu sempre os ignorava. Eu nunca bloqueei nenhum deles, embora os tenha removido das minhas listas de seguidores e amigos. Mas como tenho uma conta pública, eles podiam ver o que eu estava fazendo, que era o que eu queria. Eu queria que eles vissem e soubessem que eu estava levando uma vida fabulosa e continuassem morrendo de inveja. Era mesquinho, mas era o mínimo que eu podia fazer depois de como eles me ferraram. Até recentemente, eu mal tinha ideia do que eles estavam fazendo nos últimos anos. Minha mãe me ligou há cerca de 4 dias de um número que eu não tinha salvo. Quando atendi a ligação e percebi que era minha mãe do outro lado, imediatamente tentei desligar, mas ela me implorou desesperadamente por uma chance de conversar comigo, porque aparentemente eles estavam precisando muito de ajuda. Concordei em falar com ela por alguns minutos, mas apenas porque ela parecia tão chateada, e minha humanidade não me permitiu virar as costas para ela naquele momento. Ela me disse que Melissa e Lucas começaram um negócio próprio há alguns anos, mas estava falindo e seus investidores estavam desistindo porque eles não estavam conseguindo nenhum lucro. Então eles pegaram mais dinheiro emprestado, mas nem isso ajudou o negócio deles e agora eles estavam cheios de dívidas. Eles estavam sendo perseguidos por todos, desde seus funcionários até seus investidores e as pessoas de quem pegaram dinheiro emprestado. Minha mãe sabia que eu vivia um estilo de vida luxuoso e podia me dar ao luxo de ajudá-los. Então ela recorreu a mim como último recurso e estava me implorando para ajudá-los emprestando algum dinheiro para que eles pudessem pagar suas dívidas. E não era pouca coisa que ela estava me pedindo. Era quase $75.000 que ela queria que eu desse a ela para que ela pudesse ajudar Melissa e Lucas. Perguntei a ela por que Melissa não estava me ligando se precisava de ajuda e por que ela estava fazendo minha mãe falar comigo em seu nome. Então minha mãe me disse que Melissa e Lucas nem sabiam que ela estava vindo até mim pedir ajuda, pois eles deram instruções estritas a ela para não me abordar, porque acho que todos ainda nos lembramos exatamente o que aconteceu 5 anos atrás. Melissa não queria que eu soubesse de nada disso e não estava pronta para receber ajuda de mim, mas minha mãe não conhecia mais ninguém que tivesse esse tipo de dinheiro e o desse a eles imediatamente. Alguns meses já se passaram e Melissa e Lucas estavam lutando para conseguir colocar comida na mesa. Meus pais estavam ajudando-os o máximo que podiam e até a família de Lucas estava tentando dar-lhes tudo o que podiam. Mas não era suficiente e até eles tinham que ser capazes de se sustentar no futuro. Então era impossível para eles simplesmente doar todo o dinheiro que economizaram ao longo dos anos. Especialmente porque a maioria da minha família estava aposentada e os pais de Lucas também. É por isso que minha mãe, sem outras opções, me ligou para pedir ajuda. Agora eu podia ajudá-los, mas realmente não queria. Melissa estava certa em não me contatar para pedir ajuda. Eles perderam o direito de fazer qualquer exigência de mim no dia em que me traíram. Disse a minha mãe que não podia ajudá-los e mesmo que pudesse, não faria. Minha mãe pareceu muito chateada e me disse que eu estava sendo cruel e que precisava pensar na minha família. Eu disse a ela que Melissa e Lucas não pensaram em mim quando tiveram aquele caso, e nem minha família pensou em mim enquanto os apoiava. Então agora não havia necessidade de eu pensar neles também. Eu trabalhei duro para chegar à posição em que estou hoje e não estava disposta a simplesmente largar $75.000 em 2 pessoas que nem mereciam. Minha mãe começou a chorar ao telefone e me disse que nunca esperou que eu crescesse para ser tão egoísta. E afirmou que minha irmã e seu marido acabariam em apuros se eu não os ajudasse. Eu disse que era uma pena, mas eu não podia ajudá-los e desliguei.
Desde então, minha mãe me envia várias mensagens a cada hora implorando para que eu reconsidere e pense na minha irmã. Ela disse que este não era o momento para vingança mesquinha e que o problema em que Melissa estava era muito sério. Então, se eu não ajudasse agora, eu realmente me arrependeria no futuro. Ela está sendo louca e eu não entendo o que dizer a ela porque não quero me sentir a vilã por não ajudar minha irmã financeiramente depois que ela roubou meu noivo 5 anos atrás. Atualização. Finalmente bloqueei minha família. Eu não tinha feito isso antes porque queria que eles vissem o que eu estava fazendo e sentissem ciúmes de mim. E porque pensei que cortar relações com eles completamente poderia ser algo do qual eu me arrependeria, caso algo ruim acontecesse com eles. Mas eu realmente não me importo agora. Eu deveria tê-los removido 5 anos atrás. Eu não entendo porque eu os mantive por perto por tanto tempo. Isso sim foi mesquinho da minha parte. Recusar-me a ajudar minha irmã agora não é mesquinho, é apenas a coisa lógica a fazer. Eles já desperdiçaram muito dinheiro e tenho certeza de que mesmo que eu lhes dê o dinheiro agora, eles não serão capazes de pagá-lo. E 75 mil dólares é uma quantia bem grande, então posso estar bem de vida. Mas isso não significa que posso simplesmente largar esse tipo de dinheiro e não esperar de volta. Se este fosse um amigo próximo que eu estivesse ajudando, eu ainda esperaria esse dinheiro de volta. E aqui não são nem pessoas próximas a mim, nem meus entes queridos, nem posso esperar que me paguem de volta, então não há realmente nenhuma razão para eu ajudá-los. É simples assim. Contei a alguns dos meus amigos sobre isso também para saber a opinião deles, e eles concordaram que eu fiz a coisa certa ao me recusar a dar o dinheiro, não por um sentimento de vingança, mas principalmente porque era completamente impraticável e estúpido até esperar que eu os ajudasse quando foram eles que me prejudicaram no passado. Enfim, minha mãe está bloqueada agora e ela não pode mais me contatar para me fazer sentir culpada, então não tenho com o que me preocupar. Atualização 2. Ei pessoal, algo muito importante aconteceu hoje. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação da minha vizinha dizendo que havia um casal do lado de fora da minha casa gritando para eu sair e falar com eles. Minha vizinha me disse que eles pareciam muito loucos e estavam gritando na porta há cerca de 1 hora, recusando-se a sair. Perguntei a ela como eles eram, mas no meu coração eu já sabia quem era. Ela me disse como eles eram e isso apenas confirmou que eu realmente ia encontrar Melissa e Lucas quando chegasse em casa. Minha vizinha me disse que eu precisava voltar e lidar com isso porque ela não achava que esses dois estavam tramando nada de bom e eu concordei. Quando se tratava de Melissa e Lucas, eles nunca podiam estar tramando algo bom. Então agradeci a ela e comecei a dirigir de volta para casa imediatamente porque não podia arriscar que eles entrassem na minha casa a qualquer custo. Cheguei lá em cerca de 15 minutos, felizmente, e os peguei em flagrante tentando invadir minha casa arrombando a fechadura da minha porta. Parei em frente à minha casa e perguntei o que diabos eles pensavam que estavam fazendo e então tentei ligar para a polícia imediatamente. Mas Lucas foi rápido como um raio e correu até mim e derrubou o telefone da minha mão. Melissa também caminhou até mim e me disse que eles estavam aqui apenas para conversar e que não queriam nada de mim, pelo menos não no momento. Eu disse a eles para serem rápidos e também disse que eles não deveriam esperar que eu os convidasse para entrar. Então tudo o que eles tinham para conversar deveria ser discutido ali no quintal. Eles pareciam estar bem com isso, o que foi um alívio porque eu realmente não achava que seria uma boa ideia convidar aqueles dois para dentro de casa. Eles já pareciam bastante hostis, então eu não sabia o que esperar, já que eles disseram que não queriam nada de mim. Melissa começou a falar e me disse que nossa mãe havia contado a ela sobre aquele telefonema e como eu ignorei as mensagens subsequentes dela e depois até os bloqueei. Ela me disse que a maneira como eu estava me comportando era muito injusta e que já se passaram 5 anos desde então eu realmente deveria superar isso. Em vez disso, eu estava recorrendo a atos tão bobos e dramáticos apenas para chamar um pouco de atenção da minha família. Ela disse que se sentiu muito insultada por eu ter me recusado a ajudá-los e era sobre isso que ela estava aqui para falar comigo. Ela disse que conseguiu o dinheiro por enquanto, mas havia uma chance muito grande de que ela precisasse de mais no futuro. E como ela vendeu a casa e todas as joias para conseguir o dinheiro desta vez, ela obviamente não podia fazer isso de novo. Então ela precisava saber que podia contar comigo e contar com a minha ajuda quando precisasse. Eu disse a ela que ela não podia e não devia contar comigo em nenhuma circunstância, porque eu odeio ela e o marido dela. Eu estava com tanta raiva que também disse a ela que estava me controlando muito para não bater nela naquele momento, então seria do interesse deles simplesmente ir embora. Lucas teve a audácia de dizer que eles não iriam a lugar nenhum até que eu assinasse um documento confirmando que lhes daria dinheiro no futuro sempre que precisassem. Isso não seria nem válido se eu fosse forçada a assinar sob pressão. Tenho certeza de que existem leis contra isso e eles devem ser loucos se realmente pensaram que poderiam me manipular para assinar algo assim. Disse a ambos para irem embora e Melissa me empurrou dizendo que eu tinha que ajudá-los porque aparentemente eu devo isso a eles. Já que eles eram da família e eu não podia simplesmente fugir das minhas responsabilidades.
Fiquei chocada por ela ter me empurrado e estava prestes a dar um tapa nela, mas me controlei porque as coisas só piorariam se eu ficasse violenta. Em vez disso, decidi pegar meu telefone que havia caído no chão quando Lucas o derrubou da minha mão e corri para o carro o mais rápido que pude e saí sem nem me preocupar em verificar o retrovisor. Eu não tinha desligado o motor quando saí do carro, então ele ainda estava funcionando e não demorei muito para conseguir uma vantagem sobre eles. Obviamente, eles não eram estúpidos o suficiente para me perseguir a pé, então apenas esperaram lá em minha casa. Assim que eu estava a uma distância segura deles, decidi ligar para a polícia e contar o que estava acontecendo. Então voltei para casa bem a tempo, porque a polícia já havia chegado em 20 minutos. Contei tudo a eles e eles prenderam e levaram Melissa e Lucas embora. Eu sabia que as acusações não eram tão graves e eles se safariam facilmente. Mas ainda assim valeu a pena porque pelo menos eles foram embora e eu não precisei perder mais meu tempo com eles. Já se passaram algumas horas desde então e não tive notícias de ninguém da minha família. O que é estranho porque imaginei que pelo menos um deles teria tentado me contatar de outros números, mas eles não o fizeram. Então estou supondo que eles superaram tudo e não vão tentar me provocar novamente ou estão apenas esperando o momento certo para entrar em contato comigo mais tarde, quando as coisas estiverem um pouco menos tensas. Atualização 3. Oi então. A última atualização foi há cerca de uma semana e eu honestamente comecei a acreditar que minha família realmente não ia me incomodar de novo porque eu chamei a polícia para Melissa e Lucas, mas eu estava errada, nem isso os impediu de me incomodar novamente. Desta vez, foram meus pais que apareceram na minha casa perguntando se podiam falar comigo por um momento. Isso aconteceu ontem e eles pareciam muito menos arrogantes em comparação com Melissa e Lucas, então eu os deixei entrar. Minha mãe começou a chorar assim que entrou em casa e me disse o quanto lamentava ter ficado do lado de Melissa em vez do meu. Meu pai me disse que depois que souberam da prisão de Melissa e Lucas por causa do comportamento deles, e também que eles me empurraram, não conseguiam mais olhar para eles da mesma forma e decidiram que iriam cortar relações com eles. Minha mãe continuou a chorar o tempo todo em que esteve aqui, enquanto meu pai explicou que eles estavam arrependidos por terem ficado do lado de Melissa no passado, quando na verdade eu era vítima. Eu disse que apreciava eles finalmente terem percebido isso, mas agora era tarde demais para as coisas melhorarem. Eu estava acostumada a viver minha vida em meus próprios termos agora e não queria voltar a colocar minha família antes de mim mesma. Então, por mais que eu apreciasse a visita e o pedido de desculpas deles, eu realmente não podia prometer que trabalharia nesse relacionamento porque eu simplesmente não sentia que havia algum motivo para tentar salvar um relacionamento já arruinado, mesmo que seja com meus pais. Eles protestaram um pouco naquele momento e disseram que poderíamos consertar isso se quiséssemos, mas era exatamente aí que estava o problema. Eu não queria mais. Eu só queria ficar sozinha, e eu disse a eles que respeitava seus esforços, mas eu tinha terminado aqui. Eles pareceram um pouco decepcionados, mas eventualmente foram embora e me perguntaram se eu poderia pelo menos desbloqueá-los para que pudessem manter contato. Eu desbloqueei meus pais, o que parece estranho, mas é isso.